Oi, meus amores, oi, primeiro ano, tudo certo com vocês? Tudo em paz? Vamos lá? Aula de matemática fundamental, não vamos nos perder aqui. Entra toda hora bisteca, 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 bisteca. Então tem uma overdose aí, toma cuidado com o colesterol, né? Piada sem graça, não sei porque que eu faço piada ainda. Mas enfim, vamos lá. Na aula de hoje, nós estamos na aula 6 do livro de Matemática Fundamental. E na última aula, que foi a aula 5, nós vimos a questão dos números inteiros. E na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre os números racionais, que vão levar aí, 6, 7, 8, 9, 4 aulas para a gente falar de todos os números racionais, que incluem as frações e os números decimais, beleza? Então a ideia da aula é isso. Hoje eu vou apresentar para vocês o conjunto dos racionais, que a gente representa pela letra Q, e ele é formado por todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Tudo que eu consigo representar na forma de uma fração é um número racional. Então a gente escreve assim, vamos dizer assim, a propriedade, ou a gente escreve assim um conjunto dos números racionais. É todo número na forma de A dividido por B, tal que esse símbolo desse tracinho totalmente na vertical é o tal que, o A pertence a Z, pertence aos inteiros, então o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros sem o zero, né? Lembra que tem esse carinha aqui, o asterisco, para dizer que não é o zero não está incluso nele. Quem que é o A, quem que é o B? O A é o nosso numerador e o B é o nosso denominador. Então, o numerador ele pode ser qualquer número inteiro. Então, pode ser qualquer número positivo ou negativo. O B ele pode ser qualquer número positivo e negativo dos inteiros, à exceção do B é o zero. O denominador não pode ser zero, porque não existe uma divisão com o zero. O zero não consegue dividir ninguém. Então, 3 dividido por 0, isso é impossível, tá bom? Então, isso é o conjunto dos racionais. Quem faz parte do conjunto dos racionais? Agora, eu vou mostrar para você quem está incluso dentro do conjunto dos racionais. Nós temos os números que são inteiros positivos e negativos. Esses números são números racionais também. Eles pertencem ao conjunto dos inteiros e também pertencem ao conjunto dos racionais. Um exemplo? Olha lá, o 7. 7 não é um número inteiro, mas eu consigo representar na forma de fração. 7, por exemplo, é a mesma coisa que 14 dividido por 2. Outro exemplo, o 0. O 0 ele é número natural, ele é número inteiro e ele é número racional, porque 0 dividido por 5 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0. E número negativo também, por exemplo, menos 25. Menos 25 consegue ser representado na forma de fração. É menos 125 dividido por 5, por exemplo. Então, galera, todo número que é inteiro, positivo e negativo, então todos os números que pertencem ao Z, todos os números que são inteiros, são também números racionais. Com isso, a gente pode afirmar que o conjunto dos inteiros está contido dentro dos racionais. E com isso a gente já tem o nosso conjunto crescendo. A gente tem o conjunto dos naturais, que é subconjunto dos inteiros, que está contido dentro dos inteiros. E agora os naturais com os inteiros são subconjunto dos racionais, certo? E aí todos eles vão ser subconjunto do conjunto dos reais, beleza? Então a ideia é isso, tudo bem? Então, vamos lá, Quem mais faz parte do conjunto dos racionais? A gente já viu os números inteiros, positivos e negativos. Quem mais faz parte? Os números decimais, que são os números de vírgula. Então, nós temos, por exemplo, 0,32. Isso daqui é como se fosse 32 sobre 100. Então, vamos lembrar, 0,32 a gente lê assim, que é 32 centésimos, que é a sua representação na forma de fração. Então, 32 centésimos, por que é dividido por 100? Lembra que a cada casinha que eu tenho à direita da vírgula, significa que é um número dividido por 10. Esses caras são os décimos. Então, 3 e 2, como eu tenho duas casinhas, eu vou dividir por 100.
Se tiver 3, eu vou dividir por 1000. Se tiver 4, eu vou dividir por 10.000 e assim por diante. E aí, se você quiser simplificar, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 4. 32 dividido por 4 dá 8 e 100 dividido por 4 dá 25. Então, ó, um número decimal que é o 0,32, ele é escrito na forma de fração. Então, portanto, ele é número racional. Outro exemplo aqui, ó, menos 25,3. O que é o 25,3? É 253 décimos. Ou você pode dizer que são 25 inteiros e 3 décimos. Isso daqui, ó, como eu tenho uma casa só depois da vírgula, então eu vou dividir por 10, tá? Menos 0,00021. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. É a quantidade de zeros que eu vou ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 21 dividido por 100.000, tá bom? E além dos números decimais, então, ó, todos os números decimais, eles podem ser escritos na forma de fração. Então, portanto, os números decimais são números racionais. Além deles, nós temos as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica, Bisteca? São números em que na parte decimal existe um período que se repete infinitamente, tá bom? Então é quando você tem na parte decimal um número que vai ficar repetindo até o infinito. Então, ó, um exemplo. Elas são divididas em duas categorias. Tem as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Como é que são as dízimas periódicas simples? Essa daqui é uma dízima periódica simples. Ela é 1 inteiro, vírgula, 23, 23, 23. Esse valor que repete, o 23 aqui, ele é o que a gente chama de período. Essa daqui é uma forma de representar a dízima. E essa forma aqui, ó, que eu coloquei um tracinho em cima do meu período, é a forma reduzida, tá certo? Um outro exemplo de dízima periódica simples. 21,55555 e assim vai por diante. Então é 21,5 e o tracinho, ou pode ser pontinho aqui também, em cima do 5. Por que ela é simples? Porque o período de repetição começa logo após a vírgula. Então, quando o período de repetição começa logo após a vírgula, a minha dízima periódica é simples. Tá bom, Bisteca, mas eu consigo transformar a dízima em fração? Porque é isso que tem que estar na cabecinha de vocês. Para ser número racional, eu tenho que escrever na forma de fração. Eu consigo escrever uma dízima na forma de fração? Sim. A gente chama a fração da dízima de fração geratriz, que é a fração que gera a dízima. E aí tem uma técnica que é mais elaborada. Provavelmente vocês viram ou verão com o Júlio. Eu dei uma bananada aqui. Que eu tava tentando lembrar o nome do Júlio. Eu esqueci o Júlio, o Júlio vai ficar bravo comigo. Vocês vão ver ou viram com o Julião. É isso. Ou tá mesmo no 9º ano. Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui que é bem simples. Então eu tenho aqui uma dízima. 0,25, 25, 25, 25, 25, 25. Primeira coisa que você tem que fazer é escrever na forma redutível, tá? Então vamos lá. Ela vai ficar assim, 0,25, com um tracinho em cima do 25. Aí agora a gente vai transformar isso em fração. Então você vai fazer assim, ó. Você vai escrever o número sem a vírgula, que vai ficar assim, 25. Então, ó, 0,25, se você tirar a vírgula, tampa a vírgula aí com 0. Tampa só a vírgula, vai ficar 0,25, que é 25. Aí você vai subtrair esse cara que não faz parte da dízima, que é o 0. E aí você vai dividir o seguinte. Quando é um número decimal normal, para cada casinha eu coloco 0. 10, certo? Aqui a gente vai colocar 9. Então, cada número que tiver na dízima, eu vou colocar um 9 para cada. Então, um 9 para o 5 e um 9 para o 2. Então, vai ficar 25 menos 0 dividido por 99. Ou seja, vai dar 25,99 avos.
Se você pegar o 25 e dividir por 99, isso daqui vai dar 0,25, 25, 25, 25, 25 e assim por diante. Certinho? Bisteca, me explica melhor de novo. Então vamos lá, ó. 2,11. Vamos escrever sem esses três pontinhos, na forma reduzida. Ela vai ficar assim, 2,1 com tracinho. Escreve esse número sem a vírgula, vai ficar 21. Subtrai o que não faz parte da dízima, que seria o 2. E aí, ó, como eu tenho só um número na dízima, eu vou dividir apenas por um 9. Então vai ficar 21 menos 2 dividido por 9. Isso vai dar 19 sobre 9. 19 nonos, que já é um asilo bem grande, né? 19 avós italianos. Tudo bem? 32,6666. Vamos lá? Eu acho que vocês já pegaram o jeito. Vou escrever como? 32,6 com tracinho em cima. Escreve sem a vírgula. 326. Subtrai aquilo que não faz parte da dízima, que é a parte aqui, ó. No caso da dízima simples, sempre vai ser a parte decimal, a parte inteira, tá? Então, 326 menos 32 e um 9 só, porque eu tenho só esse 6 aqui. Então, vai dar 294 dividido por 9, certo? Alguma dúvida? Aqui dava para simplificar, eu não simplifiquei, dava para simplificar por 3, esqueci, olha só que absurdo, tá bom? Porque o 294 e o 9, como a gente já viu na regrinha de divisibilidade do 3, eles são divisíveis por 3. Dízima periódica composta. Qual é a diferença entre ela e a composta e a simples, né? A simples, como eu disse, começa a repetir logo depois da vírgula. A composta, depois da vírgula aqui, vai ter um número, ou 2, ou 3, que não faz parte da dízima, que não faz parte do período de repetição. E aí eu posso ter vários números ali que não fazem parte desse período. Então vamos lá, ó. Exemplo, 41 inteiros, vírgula 2, 31, 31, 31. Olha lá, ó, se você perceber, é só o 31 que é o meu período. O 2, ele não faz parte do período. Então vamos dizer assim que o 2 está atrapalhando. Então sempre que tiver depois da vírgula um número, vamos colocar aspa, que está atrapalhando, 1 ou 2 ou 3 ou 4 números que estão atrapalhando a minha dízima a ficar próxima da vírgula, essa dízima é dízima composta. Então a forma reduzida dela vai ser assim, ó, 41,2, 31, somente o 31 que vai ter o chapeuzinho, tá bom? Olha lá, ó, 5,01444. O meu período é o 4444, é o 4. O 0 e o 1 não fazem parte do período. Então vai ficar 5,01 e o 4 com chapeuzinho. Então essa dízima ela é composta. Como é que eu faço, bisteca, para achar a fração geratriz dela? O método é o mesmo. Então olha lá, ó, 0,2, 15, 15, 15. O meu período é o 15, então eu vou escrever na forma reduzida. Vai ficar 0,2 e o tracinho só no 15. Escreve da mesma forma que a gente fez, sem a vírgula, 215. Agora você vai subtrair também o que não faz parte da dízima. Quem não faz parte da dízima, além da parte inteira, é esse valor aqui que estava atrapalhando. Então, quem não faz parte da dízima é o 0,2, que fica 2. Então, eu vou fazer 215 menos 2 dividido. Aí vem uma novidade, ó. O 9 a gente já aprendeu o porquê. É um 9 por causa do 5, outro 9 por causa do 1. E o 0 é para o número que está aqui, ó, atrapalhando. Então, vai ficar 990. Então, vai dar 213 dividido por 990. E, de novo, bisteca com meu bola. Dava para simplificar aqui por 3. Tá bom? Vai dar 71 sobre 330. Tá certo? Olha lá, ó, de novo. 2,125555555. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 2,12. O 12 aqui não faz parte do período, somente o 5. Então, vou escrever sem a vírgula. Vai ficar 2.125. Menos quem não faz parte da dízima? A parte inteira e a parte que atrapalha, que é o 212, ó.
porque sem a vírgula ele fica representado como 212. Dividido por quanto? O 9 vai ser por causa do 5, e como eu tenho dois valores atrapalhando, então eu vou colocar 2 zeros. Então vai ficar 1913 dividido por 900. Tudo bem? Tudo tranquilo? De boa aí? Então é isso, meus amores. Isso daqui são números que são racionais. Então, dentro do conjunto dos racionais, o que eu tenho? Eu tenho os números inteiros positivos e negativos, os números decimais e as dízimas periódicas. Esses três fazem parte do conjunto dos racionais, porque eles são números que podem ser escritos na forma de fração. Tá ok? De boa? Eu tenho um último exemplo ali, eu pensei que não tinha. 1,0333. Olha lá, como é que vai ficar? Vai ficar 1,03. Então vamos escrever sem a vírgula. Vai ficar 103 menos. O que não faz parte da dízima? O 10. Então 103 menos 10 vai dar 93 sobre 90, que também dava para simplificar. Aqui também dava para simplificar. Aqui não, aqui em cima não. Mas ó, ficar atento na hora que dá para simplificar, tá? Talvez eu não tenha simplificado por causa do espaço aqui. Então fique esperto com isso. Primeiro ano, olho no olho aqui, nós. Tá tranquilo, tá de boa. Olha aqui pro meu cantinho aqui embaixo, certo? Então tá bom. Ó, tô de zóio no 6. Vamos lá. Lembra desses símbolos? Então, ó, quando aparece o asterisco, racionais sem o zero. Quando aparece só o maisinho, são os racionais positivos, incluindo o zero. Quando aparece o menos, é os racionais, esse que faltou um A aqui, ó, racionais negativos, incluindo o zero. Quando tem um mais com asterisco, são os racionais positivos, e aí eu descarto o zero. E quando tem um menos com asterisco, vai ser racionais negativos, também sem o zero. Tudo bem? Então, esses daí são subconjuntos do conjunto dos racionais. São como ele pode vir apresentados para vocês, conjuntos que estão dentro dele. Certo? Aí, pessoal, como a gente vai trabalhar com números racionais que são escritos na forma de fração, é preciso lembrar como faz para calcular uma operação entre dois números na forma de fração. Como é que eu faço para somar, para subtrair, para multiplicar, para dividir, porque vão aparecer para nós expressões numéricas envolvendo fração, e aí eu sei que vocês ficam meio doidos assim, pedindo pelo amor de Deus para ficar com calma. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos começar com a soma e subtração. O que é preciso ficar aí, ó, na cabecinha de vocês? É preciso e necessário saber que para somar e para subtrair, só é possível na forma de fração se as duas tiverem o mesmo denominador. Se o denominador for igual para as duas, bom, aí eu posso somar e subtrair. Então a gente vai fazer assim, ó, tem que igualar os denominadores. O primeiro exemplo meu é 7 quintos mais 3 meios. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os denominadores, que são 5 e 2, e vou calcular o MMC entre eles. Eu tenho que calcular o menor cara que é dividido, que é divisível por eles, para poder igualar os denominadores. Então eu vou ter isso, ó, vou calcular o MMC de 5 e 2. Vocês já aprenderam a fazer isso comigo. 5 e 2 eu vou dividir por 2, vai dar 5 e 1, por 5 vai dar 1 e 1. E aí quando eu faço o produto de todos os valores aqui, eu tenho o MMC, então o MMC é 10. E aí olha o que você vai fazer. No lugar do 5 e do 2, você vai substituir por 10. E aí é aquela velha regrinha. Divide pelo de baixo e o resultado da divisão multiplica no de cima. Então, ó, acompanha aqui o meu mouse. 10 dividido por 5, 2. E aí esse valor eu multiplico em 7, então vai ficar 2 vezes 7. Aqui eu estou representando para vocês, mas você já pode fazer isso direto. 10 dividido por 2, 5 vezes 3, certinho? Aí eu vou ter então, ó, 14 mais 15 dividido por 10,
eu vou ter 29 décimos. Tudo bem? Então, a soma de 7/5 com 3/2 é 29 décimos. Certo? Mais um exemplo. 5/3 mais 10/7 menos 4/15. Então, eu vou pegar os denominadores, 3, 7 e 15, e vou calcular o MMC entre eles. O MMC entre 3, 7 e 15, vamos lá, dividido por 3 vai dar 1, 7, 5, por 5, 1, 7, 1, e por 7 vai dar 1, 1, 1. Então, o MMC é o produto deles. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 7 vai dar 105. O produto deles vai dar 105. Então, 105 é o menor valor que é divisível por eles ao mesmo tempo. Então, eu vou substituir eles por 105. E aí a regrinha. 105 dividido por 3 vai dar 35. Então, 35 multiplica o 5. 105 dividido por 7 vai dar 15. E aí ele multiplica o 10. 105 dividido por 15 vai dar 7. E ele multiplica o 4. Então, eu vou ter, 35 vezes 5, 175. 15 vezes 10, 150. Menos 7 vezes o 4 vai dar menos 28. Somei aqui, subtraí já, Isso daqui vai dar 325 menos 28 vai dar 297 dividido por 105. Aqui o Bisteca lembrou. Eu simplifiquei, tá ok? Aí vai ficar 35 e aí em cima vai ficar 99. Eu simplifiquei aqui por... Deixa eu lembrar aqui para dar 35, 105 dividido por 3. 297 dividido por 3 dá 9, 105 por 3 dá 35. Certo? Então é assim que soma ou subtrai fração. Vocês necessitam igualar o denominador. Tá ok? Multiplicação. Então, um exemplo de multiplicação. Não há necessidade na multiplicação de igualar o denominador. Você vai fazer o processo assim, Na fração, você vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar desse jeito, 2/5 vezes 7/3 é a mesma coisa que o 2 multiplicando a 7 dividido por 5 multiplicando a 3. Então, eu vou ter 14/15, certo? Um outro exemplo, 10/7 vezes menos 5/2 vezes 4/3. Então, isso vai ser igual a 10 que multiplica menos 5 que multiplica 4. 7 que multiplica 2 que multiplica 3. O menos aqui, quando for no negativo, ou ele vai para o numerador ou para o denominador, tanto faz, tá bom? Aqui em cima vai dar menos 200 dividido por 42. Simplificando por 2 vai dar menos 100 sobre 21. Então, na multiplicação, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, certinho? A divisão. A divisão, pessoal, é aquela velha técnica. Para dividir dois números, você vai transformar numa multiplicação. Então, você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter isso, 7/5 dividido por 3/2. 7/5 eu mantenho. E a gente já está conversando sobre inverso, principalmente na frente de trigonometria, quando a gente viu a secante. O que é a secante? É o inverso do cosseno. Então, você inverter, você trocar a posição do numerador com o denominador. Então, o inverso de 3/2 é 2/3. Aí, agora que eu transformei em multiplicação, eu multiplico. Vai ficar 7 vezes 2 e 5 vezes 3. Aí, é uma coincidência legal. Acho que deu quase aqui, deu a mesma coisa. 14/15. Olha lá, 10 nonos dividido por menos 6/5. Mantenho 10 nonos e multiplico pelo inverso de menos 6/5, que é menos 5/6. Isso vai dar menos 50, porque eu já fiz direto aqui, a gente já tá craque. 10 vezes 5, 50, e 9 vezes 6, 54. Tudo bem?
Simplificando aqui por 2, vai dar menos 25 sobre 27. Tá ok, galera? Até aqui, tranquilão, de boa. Deixa eu beber uma aguinha aqui, deu sede. De boinha? Então tá. Uma observação legal a ser feita aqui é sobre a potenciação na forma de fração. Como é que eu resolvo? Então, por exemplo, 2 nonos elevado ao cubo. Você não pode esquecer que 2 nonos elevado ao cubo, você precisa elevar ao cubo o 2 e também o 9. Então, ela vai ficar assim, ó, 2 elevado ao cubo e o 9 também elevado ao cubo. Você não pode fazer só o 2 ou fazer só o 9. Muita gente faz só o 2 e erra. E aí não está certo. Então você vai fazer. O que é elevar ao cubo, por exemplo? É multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E 9 elevado ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, que vai dar 729. Tudo bem? Olha um outro exemplo. Menos 5 quartos elevado a 2. Então é a mesma coisa que menos 5 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. O menos, de novo, ou ele vai em cima ou ele vai embaixo. Nesse caso vai dar positivo, porque lembra da aula passada? Quando eu tenho aqui, ó, a base da potência negativa e eu elevo a um número par, vai ficar positivo a resposta. Menos 5 ao quadrado vai dar 25 e 4 ao quadrado vai dar 16. Tá ok? Fique atento aqui, ó. Quando o expoente for negativo. Esse elevado a número negativo é porque a gente vai inverter a fração para ele ficar positivo. Então, olha aqui. Para quando o número, o expoente, ele for negativo, você vai inverter. Então, ó, presta atenção ali. 7 sextos elevado a menos 3. Você vai inverter. Qual que é o inverso de 7 sextos? É 6 sétimos. Aí o sinal muda, elevado a 3. Então, 7 sextos elevado a menos 3 é a mesma coisa que 6 sétimos elevado a 3. Então, isso daqui vai dar 6 ao cubo, dividido por 7 ao cubo. Vai dar 216 dividido por 343. Beleza? Olha lá, ó. 5 elevado a menos 7. Porque o 5 é um racional. Como é que eu faço isso? A gente vai pegar o inverso do 5. O que é o inverso do 5? 1/5. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a 7. Você pode escrever assim, tá? 1 sobre 5 elevado a 7. Ou você pode escrever o 1/5 dentro do parênteses e o 7 lá em cima, tá bom? Mas pode escrever assim também. Porque o 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, é como se ele já tivesse sido elevado a 7. Por isso que ele vai dar 1. Olha lá, 2 elevado a menos 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 10. Por isso que às vezes, pessoal, em números decimais, a gente pode representar assim, ó. O que é 0,31? É 31 centésimos. Só que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E aí, às vezes, por vezes, a gente pega esse 10 ao quadrado e joga ele para cima multiplicando, olha lá, ó. 2 elevado a 10 é o caminho contrário que a gente faz, ó. 1 dividido por 2 elevado a 10 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 10. Então, ó, como ele está aqui no denominador 10 elevado a 2, eu posso jogar ele para cima mudando o sinal do expoente. Então, 31 dividido por 10 ao quadrado é a mesma coisa que 31 vezes 10 elevado a menos 2. Então, é isso que significa. Às vezes a gente escreve assim. É principalmente quando a gente vai fazer notação científica. A gente deixa desse jeito, tá? Olha lá, ó, 1,204 vai ficar 1.204 sobre 1.000. O 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. E aí vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Isso vai ser igual a 1.204 vezes... Isso, 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então... o expoente negativo, ele indica que eu devo inverter para ele ser positivo. Tá bom? Tranquilo até aqui. Já que a gente fez operações com fração, vamos fazer as operações com os decimais. Então, vamos somar e subtrair decimal. Vamos lembrar?
Para somar ou subtrair decimal, é posicional o algoritmo dele. Então vamos lá, ó. Exemplo. Eu quero pegar 0,25 e somar 32,1. Então eu vou escrever assim, 0,25. E aí eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula, é posicional. Então eu vou colocar 32,1. Prestem atenção aqui, que ficou vírgula debaixo de vírgula. E agora eu vou fazer o quê? Nessa casinha onde está faltando carinha, eu vou acrescentar o zero. E agora eu posso somar. Então, ó, 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. 0 mais 2, 2. E aqui em cima, que teria um zero, somar dá 3. E a vírgula permanece no mesmo lugar. Então, 0,25 mais 32,1 é a mesma coisa que 32,35. Tudo bem? Então, soma ou subtração de números decimais, você deve colocar a posição adequada, vírgula debaixo de vírgula. Mesma coisa na subtração. 14,362 menos 10,2. Então, vai ficar 14,362 menos vírgula debaixo de vírgula. Lá, ó. Vai ficar 10, vírgula debaixo de vírgula 2. Eu acrescento o zerinho aqui e agora eu faço a conta. 2 menos 0, 2. 6 menos 0, 6. 3 menos 2, 1. 4 menos 0, 4. E aqui deu 0. Então a resposta vai ser 4,162. Outro. 25,3 menos 15,125. Mesma coisa. Vírgula debaixo de vírgula. Aqui eu já acrescentei 2 zeros, porque eu vou precisar dessas duas casas aqui para fazer a continha. Mas olha aqui a importância, ó, vírgula debaixo de vírgula. E aí, lembra de emprestar do coleguinha? Ó, aqui é 3, vai ficar 2. Aí aqui vai ficar 10, eu empresto, vai ficar 9, aqui 1. Aí 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Aqui era 2, né? Porque eu emprestei. Então, 2 menos 1, 1. 5 menos 5, 0. E 2 menos 1, 1. Certinho? Belezinha? Então, ó, isso vocês viram lá com a tia Teteia. Lá quando vocês eram guti. Tudo bem? E aí, é importante a gente revisar aqui. Porque a gente, às vezes, esquece e não coloca a vírgula debaixo de vírgula. E se não colocar a vírgula debaixo de vírgula para somar ou para subtrair os números decimais, balbal já era, gente. A multiplicação, ela não precisa colocar na posição de vírgula debaixo de vírgula. Você pode colocar em qualquer posição. Então, por exemplo, 3,25, que eu vou multiplicar 4,2. Você viu que aqui, ó, eu não coloquei vírgula debaixo de vírgula. E aí, como é que faz essa multiplicação, né? Primeiro a gente vai multiplicar o 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1 que foi 5. E 2 vezes 3, 6. Aí lembra, ó, a gente vai acrescentar esse maisinho aqui. Aí vai fazer 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Então ficou 0, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Aí agora a gente soma. 0 mais aqui, ó, que a gente ia colocar um zerinho, vai dar 0. 5, 6, 3 e 1. Como eu tenho aqui em cima, nesse cara, duas casas depois da vírgula e embaixo uma, então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Eu tenho 3 aqui, ó, décimos, certinho? Então eu vou colocar 3 casas depois da vírgula na minha resposta. Então a vírgula estava aqui, ó, no 0. Aí eu vou andar 1, 2, 3 casinhas. Então 3,25 vezes 4,2 é a mesma coisa que 13,65. Aí a gente não precisa deixar o 0 ali na direita, tá bom? Se quiser deixar, não tem problema nenhum. Olha lá, ó, mais uma multiplicação. 0,26 vezes 14. Então, peguei 0,26 vezes 14. Então, vai ficar, ó, qualquer posição. 6 vezes 4, 24, vão 2. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. E aí o 0 não precisa multiplicar. Mais, né? E aí eu vou multiplicar 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Aí eu vou somar, vai dar 4, 6 e 3. Quantas casas decimais eu tenho? Só 2 no primeiro, o outro não tem. Então a minha resposta vai ter só 2 casas decimais. Então 0,26 vezes 14 é igual a 3,64. Tudo bem?
Tranquilo? Aí vem o terror de qualquer aluno, que é a divisão entre números decimais, tá? E aí eu coloquei várias divisões aqui para a gente ver como é que funciona a questão dos decimais. Então a primeira eu peguei dois números inteiros, por exemplo, 52 dividido por 15. Então vamos lembrar, ó, 52 dividido por 15, quantas vezes que o 15 cabe dentro de 52? 3, porque 3 vezes 15 vai dar 45, 52 menos 45 vai dar 7. Para continuar a conta, vocês lembram o que eu tenho que fazer? 7 não dá mais para dividir por 15. O 7 é menor do que 15. Então eu vou colocar a vírgula ali no 3 depois dele. E aí eu posso acrescentar um zerinho aqui para o 7. E aí eu tenho 70. 70 dá para dividir por 15. Quantas vezes que o 15 cabe dentro de 70? 4. 4 vezes 15 vai dar 60 e vai sobrar 10. Como eu já coloquei uma casa decimal, que é a vírgula aqui representando, sempre que eu precisar, eu posso colocar zero. Então, eu posso colocar zero. Se fosse o caso de outro zero, se eu precisasse de outro zero, aí depois do 4 eu tenho que acrescentar outra casa decimal, tenho que acrescentar mais um zero. Tá ok? Aí 100 dá para dividir por 15, vai dar 6. 6 vezes 15 vai dar 90 e sobra 10 de novo. Aí se eu ficar dividindo, vai ficar dando 6, 6, 6, 6, 6. Porque aqui eu coloco 0, vai dar 100. 6 vezes 15, 90, vai sobrar 10. E aí vai ficar sobrando 10, vai sobrando 6, é uma dízima periódica. Então 52 dividido por 15 vai dar 3,4666. É uma dízima periódica composta, como a gente aprendeu, tá? Ah lá, agora vamos pegar quando o divisor ele é maior que o cara que vai dividir, o dividendo. Então 27 dividido por 108. Dá para dividir 27 por 108? Não. Então eu começo com 0, e aí eu acrescento o zerinho aqui. 270 dá para dividir por 108. Então eu vou dividir aqui, ó, ele cabe duas vezes. Vai dar 216 e sobra 54. Beleza? Alguma dúvida daqui? Tranquilo? 54 não dá para dividir. Mas como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar o zero. 540 dá. Quantas vezes que o 108 cabe dentro dele? 5. E vai dar certinho. Porque 5 vezes 108 vai dar 540. E aí vai sobrar zero. Então 270 dividido por 108 é 0,25. Tudo bem? Vocês precisam treinar isso. Tá? E quando tem os dois carinhas com vírgula? Eu quero pegar, por exemplo, aqui 255 e 0,2. Quero dividir eles. A primeira coisa que vocês devem fazer é igualar as casas decimais. O 2,55, olha aqui para ele tem duas casas decimais. O 0,2 ele tem uma. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui, porque aí eu igualei as casas decimais, ó. Esse ficou com duas casas e esse ficou com duas. Depois que eu fiz isso, eu posso ignorar a vírgula. Então, ó, 2,55 dividido por 0,20 é a mesma coisa que 255 dividido por 20, porque eu igualei as casas decimais. Tá certo? É como se eu fizesse assim, ó, para transformar o 2,55 em número inteiro, eu tenho que multiplicar ele por 100. 2,55 vezes 100 dá 255, fica inteiro. 0,2 para transformar ele em número inteiro, eu vou multiplicar ele também por 100. Porque o que eu faço com um, eu tenho que fazer com o outro. E aí 0,2 vezes 100 vai dar 20. Aí eu consigo dividir, né? 25 dividido por 20 vai dar 1. Aí vai dar 20 aqui, vai sobrar 5. Aí eu abaixo 5. 55 dividido por 20 vai dar 2. Aí vai dar 40, sobra 15. 15 não dá para dividir por 20. Então eu vou colocar a vírgula e acrescento 0. 150 dividido por 20 vai dar 7. Que vai dar 140. Sobra 10. 10 não dá para dividir por 20, mas como eu já coloquei a vírgula, uma casinha eu posso colocar. 100 dividido por 20 dá 5, que vai dar 100, sobra 0. Agora vão aparecer os tracinhos. É a formatação boa que eu fiz, hein? Mas vocês entenderam? Tudo bem? Então, galera, é isso. Divisão, multiplicação
com números decimais, não há a necessidade de colocar vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação e na divisão, quando você dividir dois números decimais, dois números com vírgula, você necessita de igualar as casas decimais. Tá claro isso? Tudo bem? Sendo assim, a reta dos números racionais ela fica mais ou menos desse jeito. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho 0, eu continuo tendo os simétricos de cada lado, o 1 com menos 1, o 11 quintos com o menos 11 quintos, todos eles são simétricos ainda, como a gente aprendeu, só que agora, naquela reta dos inteiros, que só tinha de menos 5, menos 4, menos 3, a gente está acrescentando agora os valores entre eles. Então, por exemplo, entre aqui ó, o 0 e o menos 1, tem o menos 0,4, 5,5, que vai entrar aqui, que é o menos 2,5, menos 1,666, está aqui. Então, galera, entre dois números inteiros, agora, ó, entre o 1 e o 2, por exemplo, eu tenho infinitos números racionais. Certo? Vocês já assistiram A Culpa das Estrelas? Que uma cena, eles falam lá que tem infinitos dentro de infinitos. É bonito, é romântico. E é exatamente a reta dos racionais, é a reta dos reais. Em cada intervalo que eu tenho ali dentro da reta, eu vou ter infinitos dentro de um infinito maior, que são os números racionais, os reais, enfim, são eles. Certo, meus amores? Tudo bem? Vamos fazer exercício? Então vamos lá. Para a gente aquecer aí, página 15, atividades para a sala do nosso livrinho de fundamental. O primeiro exercício fala assim: considere o conjunto menos 9 sétimos, menos 1, menos 1 quinto, 0, 7 oitavos, 216, 8 terços e 7. Escreva os números desse conjunto que pertencem a os naturais, B, aos inteiros, C, aos racionais negativos, a exceção, a gente tira o 0 também, e aos racionais positivos. Então vamos lá. Dentro desses valores, quais são naturais? Natural é número inteiro positivo, e o 0. Então o 0 é natural, o 2016 e o 7. Então, os naturais dentro desse conjunto é o 0, 7 e o 2016. Não precisa colocar necessariamente em ordem crescente, tá bom? Até os outros eu não coloquei também. Ele não pede no enunciado. Letra B. Quem pertence aos inteiros? O que é um número inteiro? São os números positivos e negativos e também o 0. Então, a gente tem o menos 1, o 0, o 216 e o 7. Então lá, o menos 1 entrou no conjunto que era do A. Então os naturais são esses 3 nesse caso e o inteiro são esses 4. Agora presta atenção, quais são os racionais? Tudo que eu posso escrever na forma de fração negativos, exceção do 0. Então os racionais negativos são quais? O menos 9 sétimos, o menos 1, porque todo número inteiro é racional, e o menos 1 quinto também é número racional. Então eu vou ter aqui, ó, menos 9 sétimos, menos 1 e menos 1 quinto. Tá ok? E o último, ó, você viu que eu tirei a exceção do 0, porque ele pediu. Ele quer os racionais positivos com o 0. Então eu vou ter todo mundo do 0 aqui para a direita. 0, 7 oitavos, 216, 8 terços e o 7. Então a resposta do primeiro exercício, o exercício 1, ele tem essas 4 letrinhas aí. Certo? Exercício 2. Em uma papelaria, pacotes contendo 500 folhas de papelão são armazenados em pilhas. Cada folha de papel tem espessura de 0,1 milímetro. Eu li papelão, mas é papel, tá bom? Ignorando a espessura do papel utilizado para embrulhar os pacotes, pode-se afirmar que a altura de uma pilha com 60 pacotes é aproximadamente igual à altura de um gato, uma mesa comum, uma pessoa adulta, uma sala de aula
e um prédio de 3 andares. Então vamos ver qual delas vai encaixar nisso. Galera, o pacote, é formado por 500 folhas. Cada folha tem uma altura, uma densidade ali de 1 milímetro. Então eu vou multiplicar o 500 por 0,1 para descobrir a altura de um pacote. Então isso daqui vai dar 50 milímetros. Porque 500 multiplicado por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Porque 0,1 é 1/10. Então 1/10 de 500, 10% de 500 é 50. 0,1 ele representa 10% também. Isso é bem legal da gente ficar fazendo essas comparações entre razão, fração, porque tudo é a mesma coisa. Agora eu sei que a altura de um pacote é 50 milímetros. Quantos pacotes tem a pilha? 60. Então eu vou pegar os 50 e vou multiplicar por 60. Isso vai dar então uma altura da pilha de 3.000 milímetros. Cara, milímetro eu sou muito ruim. Eu tenho que passar para metro, porque em metro eu tenho uma noção melhor, porque metro é o que a gente está mais acostumado, certo? Então vocês lembram disso, ó? Aqui nós temos a escalinha da unidade de comprimento, que é o metro. Então aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esses caras são os submúltiplos. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Esses caras são os múltiplos. Lembra que cada vez que eu ando à direita, eu multiplico por 10. E cada vez que eu ando à esquerda, eu divido por 10. Eu quero sair de milímetro e chegar em centímetros. Desculpa, em metros. Então eu vou dividir 1, 2, 3 vezes por 10. Se eu vou dividir 3 vezes por 10, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então eu vou pegar o 3.000 e vou dividir por 1000. E aí eu vou achar que 3.000 milímetros é a mesma coisa que 3 metros. Aí vamos ver lá. 3 metros, que é a altura da pilha. É a altura de um gato? Se alguém achar um gato de 3 metros, não deixa subir no telhado, porque vai dar ruim. Ok? Uma mesa comum? Não. A mesa comum, essa de 6 lugares, normalmente ela tem entre 1,80 m e 2 metros. Tá? Uma mesa, só se fosse uma mesa estilizada com 3 metros. Uma pessoa adulta, um cara acho que mais alto que tem, ele tem 2 e alguma coisinha, né? Um chinês lá. Uma sala de aula, sim, que se você pegar a sala de aula, um quarto, qualquer que seja, normalmente tem 3 metros, até um pouquinho menos. Um prédio de 3 andares, não, porque se você imaginar que cada andar tem 3 metros, então 3 andares vai dar um prédio um pouco maior. Então a alternativa mais coerente aí é a letra D. Tudo bem? Então se você empilhar 60 pacotes, você vai empilhar lá uns pacotezinhos, vai dar do chão até o teto. Tranquilo? Sempre dá uma olhada para ver se não ficou nada, se eu não comi nenhuma bola. Aí beleza? Alguma dúvida? Se eu fiz alguma coisa errada, me avisem aí, tá? Exercício 3. Aí ele vai contar para vocês a história do boliche. Ele fala assim: o boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em formação de base triangular. Que são aqueles pinos que eles ficam assim, né? 1, 2, 3, 4, eles ficam na forma de um triângulo. Buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então, galera, a gente tem isso, ó. Se você pega o total de vezes que ele derruba, dividido pelo número de vezes que ele jogou, e aqui tem que derrubar todas, tá? Olha lá, ó. Total de vezes que ele derrubou todos os pinos. Isso vai dar o desempenho do jogador, tá bom? Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Os resultados estão no próximo slide aqui, ó, tá bom? Eu pulei ele para lá. Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? 1, 2, 3 ou 4. 1A, B2, C3, 4D e E5. Tudo bem? Indicar jogador. E aqui o que a gente escreveu lá, né? Para pegar o desempenho, a gente vai pegar o total que ele derrubou, total de vezes que ele derrubou, dividir pelo número de jogadas.
Então, o primeiro, ele derrubou 50 vezes e jogou 85. Então, 50 dividido por 85 vai dar esse valor aqui, ó, 0,58823, e aí continua, tá? Que vai dar aproximadamente 0,59. O jogador 2, ele derrubou 40 em 65 rodadas, que vai dar 0,61538, aproximadamente 0,62. O jogador 3, ele derrubou 20 vezes no total de 65, então vai dar 0,31. O quarto derrubou todos os pinos 30 vezes no total de 40, ele foi muito bem, tanto que vai dar ali, ó, 3 quartos, que é 0,75. E o último derrubou 48 vezes em 90, que vai dar 0,53, vai dar uma dízima ali, tá? E aí, galera, quem tem o maior desempenho aí entre todos é o 0,75, que é o jogador 4, então a alternativa correta é a letra B. Beleza? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilão? Então vamos lá. No retângulo a seguir, sabe-se que J é o maior dos números. Calcule o valor de menos 216 vezes J. Então eu vou dividir cada um deles ali, ó. Menos 1 sétimo é a mesma coisa que 0,14, menos 0,1428. Menos 3 quartos, a gente acabou de fazer, menos 0,75. Menos 7 terços é menos 2,33. E os outros dois já estão em decimal para a gente representar. O menor deles toma bastante cuidado, quer dizer, o maior deles toma bastante cuidado. Que a gente vai secão aqui, ó, no menos 2,33. Ele não é o maior. Porque, ó, se você pegar a reta, os números na parte negativa, quanto mais afastado do zero, menor é o valor. Então, o menos 7,3, que é o menos 2,33, ele vai ser o mais afastado. Depois vem o menos 14 sobre 9, que representa essa dízima aqui, que é o menos 1 sobre menos 1,55. Depois é o menos 3 quartos. Depois o menos 0,677 e o menos 1 sétimo. Então, esse cara aqui que é o maior deles. Quanto mais próximo do zero tá, que olha a minha setinha aqui, ó. O sentido de crescimento dela é da esquerda para a direita. Então, quanto mais à direita, maior é o valor. Então, o maior valor aqui, que é o J, é o menos 1 sétimo. Então, eu vou pegar o menos 216 e vou multiplicar menos 1 sétimo. Isso vai dar 216 dividido por 7, que aí eu fiz a continha aqui, vai dar 288. Tudo bem? E o último exercício é uma expressãozinha lá, ó. Sendo o J igual a 8 nonos menos 1 elevado a menos 2, e R igual a 1 menos 4 terços elevado a menos 1, determine o valor de J menos R na A e J dividido por R na B. Então, vamos lá, eu fiz o J aqui de uma paulada só, mas eu vou explicar para vocês. 8 nonos menos 1, primeiro eu tenho que fazer o que dentro do parênteses. O MMC aqui é 9. Então, 9 dividido por 9, 1 vezes 8, 8. 9 dividido por 1 aqui vai dar 9, vezes menos 1, menos 9. Então, esse valor aqui vai ser menos 1 nono, que está elevado a menos 2. Para deixar esse menos 2 positivo, eu tenho que inverter. O inverso de menos 1 nono é menos 9 sobre 1, elevado ao quadrado. Menos 9 sobre 1 é menos 9, que elevado ao quadrado vai dar 81. Então, o J é igual a 81. O R, 1 menos 4 terços, o MMC é 3. 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3, 1, 4. Então, vai dar menos 1 terço. Vamos inverter, que é menos 3 sobre 1 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que menos 3. Tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí, na letra A, ele pede para fazer J menos R. Então, eu vou fazer o 81 menos o menos 3. Então, vai ficar 81 mais 3, que vai dar 84. E na letra B, ele pede para fazer J dividido por R, que vai ser 81 dividido por menos 3, que vai dar menos 27. Tudo bem, meus amores? Foi um prazer imenso, um prazer inenarrável estar com vocês. Mesmo assim, à distância.
Mas estou morrendo de saudade de todos. E até daqui a pouquinho na aula de trigonometria. Beijão!